Eu lembro que uma vez, nessas mudanças, eu falei pra alguém, eu falei, nossa, eu tô caindo no abismo. Ele falou, então pera, então você tá errado. Que não é abismo, não é queda livre, não é pra você sentir isso, é meta, é planejamento, faz isso. Sou diretor de arte, estou em completa transição de carreira e de vida. E eu estou no meu último dia aqui em São Paulo. Vou me mudar para o Rio amanhã. Vou entregar as chaves do meu apartamento daqui a pouco. Não tem nada, só eu, meu computador, o ventilador, porque no Rio eu vou precisar. Estou tentando trabalhar com gestão na área corporativa, criar essa coragem e... criar essa coragem não, eu já estou com essa coragem. E aí trabalhei com revista muito tempo e até eu me acho um bom designer, mas eu me acho até um melhor gestor. E sempre fiquei na dúvida de como fazer essa transição e é algo que permeou, sei lá, minha carreira inteira. Aí a questão do Rio, em 2012 surgiu de eu trabalhar no comitê da Copa do Mundo. Eu fui. E eu fui, assim, já nesse propósito de fazer uma transição. E aí eu fiquei 2 anos e meio no Rio e foi muito bacana, né? Toda aquela dificuldade, a dor e delícia de você trabalhar num grande evento. E ali que realmente eu entendi que eu poderia seguir para esse caminho. Só que naquele momento eu acho que eu tive um pouco de medo. Eu acho que eu acabei optando pelo caminho mais fácil. E aí eu voltei para São Paulo para trabalhar com revista, que era o meu porto seguro. Então, estou em São Paulo há 1 ano e meio, mas ainda entendendo que eu precisava voltar para esse foco. E decidi apostar nisso. E aí agora que eu estou aqui, completamente de mudança, perdido, mas sem medo e disposto a retomar esse trilho lá. Essa questão da mudança, início eu sou muito assim mesmo, eu preciso experimentar, eu preciso ir até o fundo do poço para ver que ele tem mola e aí eu volto. E aí eu continuo. Mais do que mudar, é a gente conseguir se planejar e ter estrutura para aguentar um pouco mesmo, porque toda mudança é difícil e eu não quero mais fazer as coisas na correria. Não quero dar tempo ao tempo. Então eu me planejei financeiramente para isso e estou disposto a querer entender melhor isso para não pegar um emprego no susto, no desespero. Eu vendi todos os meus móveis, eu estou me desfazendo desse apartamento que eu estou aqui. Eu vendi meu carro, também já nessa de entender que talvez, por exemplo, lá no Rio de Janeiro eu não preciso de carro. Me desligar de bens materiais para apostar nisso. Então estou indo para o Rio, na casa dos meus amigos, pagando por isso, mas num valor muito menor. Também, de novo, ciente que eu preciso fazer um passo de cada vez, não posso assumir uma grande dívida. E ter essa humildade, sabe? Ter essa paciência de ter o ano da colheita, o ano do plantio, o ano da espera, da estiagem. Que é isso que a gente vai ficar pensando a vida inteira, esse, e não vai fazer. Então, eu estou fazendo. Então, acho que só essa mudança para mim já me agrada demais. Essa coragem de tentar novamente. Mas esse é um outro ciclo que eu também quero pular. Eu não quero só ter esse prazer de muda. Acho que mudar e criar essa linha de ação. Acho que senão também fica só, daqui a pouco vão falar, lá vai você de novo mudando, né? Acho que é só isso que você quer fazer. Você não quer trabalhar, você quer criar esse burburinho de mudança. E também não é o caso. É curioso como essa história de movimento traz movimento. Então, o fato de eu
criar esse burburinho positivo de mostrar para as pessoas que é possível fazer a mudança, o quanto as coisas vêm para mim. Então, e pensando um pouco ao longo dos anos, eu acho que é isso também. Você cria uma rede de contatos maior, que hoje em dia para você criar situações, isso é fundamental. Se eu ficar fechado dentro de uma sala, não falando com ninguém, nada vai acontecer. Quando você entende que, por exemplo, a minha família gosta muito de mim, aposta muito em mim. Então, e não só porque eu sou o filho, então o que você fizer está apoiado. Eu acho que hoje eles já veem as coisas com muito orgulho, assim. Eles sabem que eu vou... sacanagem. Eles sabem que eu vou longe. Eles sabem que eu vou longe. E eu já fui muito longe. É muito legal isso, ter esse suporte. Então, pra mim, tá tudo certo. E os amigos que apoiam, ótimos, que não apoiam, ótimo também. Porque eu não quero só passada de mão na cabeça, eu acho que não é o caso. Acho que também tem que dar esporro, também tem que... Olha, calma, cuidado, não sei o quê. Eu acho que isso é importante também. Eu não quero... Não é um conto de fadas, não. Vou passar perrengue, eu não tenho nem janela no meu quarto. E é isso, e também compreender isso. E vamos nessa. Acho que quem está na mesma fase que eu, acho que tem que entender que você não pode pensar que você está caindo num abismo. Eu não acho que é um tiro no escuro. Eu acho que você precisa se planejar. E você precisa ver o outro lado também. Criar uma meta. Porque senão fica abismo pelo abismo. O abismo que te traz medo, é o abismo que te traz insegurança, que te traz ansiedade. Tem luz no fim do túnel, não é um buraco negro, é luz.